você que está acompanhando a gente em casa, nosso muito obrigado. Começando mais uma edição do nosso Line 7. Hoje eu bato um papo com Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes, nascido em Bom Sucesso, no nosso querido e amado estado de Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1973. Economista, atualmente deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. É líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço essa grande oportunidade, Zé Raimundo, de poder trocar algumas ideias, saberes, né? Dialogar aqui com o nosso público e também poder, nesse momento, falar um pouco o que a gente pensa do país, de Minas, né? Da nossa região aqui, metropolitana de Iguarapé, vamos dizer assim. Sim. Obrigado. Já é qual o mandato? Quinto mandato. Quinto, né? já? Sim, eu fui eleito para o primeiro mandato juntamente com o presidente Lula em 2002. Agora nós vamos concorrer ao sexto mandato como deputado federal. Em 2002 com 64 mil votos. Sim. Em 2006, 2010, 2014, sendo candidato mais votado em Minas Gerais naquela eleição, com 310.226 votos. É que você acredita que foi essa multiplicação de votos? Olha, uma trajetória, uma caminhada, né? De confiança e de trabalho sério por Minas Gerais e pelo Brasil. Eu desenvolvi o primeiro mandato, Raimundo, voltado para debater um tema que voltou a ser necessário agora nesse momento, com a carestia, com a volta da fome, da falta de oportunidades, que foi, de fato, trazer para a política pública a pauta da juventude. Em 2002, o Brasil tinha, entre os 200 países filiados à Unesco, a juventude mais pessimista do mundo. Não tinha perspectiva. É como hoje, em 2022. 20 anos depois, a juventude brasileira também, 60% da juventude, se pudesse, iria embora do país. E um país que 60% da juventude quer deixar o país, é um país condenado ao fracasso. E naquele momento, quando eu assumi 2003, nós criamos a política pública para a juventude. Eu criei uma comissão, fui o presidente e apresentamos ali um conjunto de propostas que eu chamei de Plano Nacional de Políticas Públicas para a Juventude. E desse Plano Nacional surgiu programas objetivos, como primeiro emprego, foi a primeira política que eu fiz voltado para a juventude, foi uma política que o governo pagava uma parte do salário para o empresário empregar jovens. E depois nós ajudamos a criar o ProUni, o Reúne, o FIES, os ProJovens, que era programa de formação no campo, na cidade, era ProJovem para acelerar a escolaridade do jovem ou para a qualificação dos trabalhadores jovens. Também ajudamos a fazer os institutos federais, a expansão universitária, né? Nós fizemos aqui na região, em Betim, lá no Clube Municipal Bairro São Caetano, uma unidade. Na verdade, aqui na região metropolitana, eu organizei o Cefet em Contagem, um instituto em Sabará, em Sabará foi interessante, que era um clube de cavalo, o prefeito falava que não tinha área, a gente foi lá, conversou, tirou o clube de cavalo e colocou lá uma escola que tem 3 mil alunos. Fizemos em Birité, fizemos em Ribeirão das Neves, fizemos em Santa Luzia, né? Ou seja, nós conseguimos investir muito nessa política de educação, num conceito interessante, Raimundo, da creche até a pós-graduação. Nesses municípios também, eu ajudei muito a fazer a primeira infância, a escola infantil e a pré-escola. Então, eu acredito que o trabalho voltado de maneira séria, com muita transparência, trabalhando muito a questão da juventude, da educação, né, da primeira infância. Um pouco também um debate sobre desenvolvimento econômico e políticas sociais, né, para as cidades, com programas. Nós fizemos o Consórcio Social da Juventude, que formou muitos jovens, e trabalhamos com a CUFA, né, com a Central das Favelas, trabalhamos muito em parceria com os prefeitos, e algumas leis importantes. Por exemplo, na sua área, eu sou autor da Lei de Acesso à Informação Pública, que é, na verdade, o melhor instrumento de combate à corrupção. Porque corrupção, você não debate com demagogia, você não combate
né, falando mentira, fazendo demagogia. Você combate, enfrenta a corrupção com boas legislações, com tecnologia da informação, como os portais, né, os portais de transparência que nós fizemos em todos os municípios brasileiros, através de uma legislação que eu fui o autor. Então, acredito que o povo mineiro, uma atuação no Estado, fui votado praticamente em todos os municípios, bem votado em todas as regiões, macro-regiões. Eu acredito que esse trabalho é que permitiu que eu atingisse aí a marca de 310 mil votos, mais de 310 mil votos, nas eleições de 2014. Então eu sou muito grato aos mineiros, às mineiras, que sempre me permitiu participar da vida pública do meu país e ter esse reconhecimento através das urnas. Você que está acompanhando o nosso bate-papo, é muito importante seu comentário, você curtir, você compartilhar essa ideia do Line 7. Importante ser inscrito também para ficar sabendo de todas as novidades. Agradecendo mais uma vez a sua presença. Eu gostaria de saber as suas origens, porque você falou tanto trabalho social bacana, porque a pessoa cria algo se estiver relacionado com aquilo, né? Eu gostaria de saber um pouquinho do você tem razão. Trabalho, primeiro emprego, essas coisas assim. Você tem razão, Raimundo. Nada marca mais a nossa formação, o nosso caráter e os nossos compromissos sociais do que a nossa trajetória de vida, a trajetória familiar, um pouco a trajetória de formação, mas em especial o que a gente vivencia na infância e na adolescência, né? Então eu nasci na zona rural, eu sou filho de trabalhadores rurais, meu pai e minha mãe, né? Minha mãe mais dona de casa, meu pai trabalhador rural. Nasci num distrito que chama Chapada, fica numa tríplice fronteira entre Santiago, Oliveira e Bom Sucesso. Mas a minha mãe um dia falou para meu pai assim, olha, nós temos que ir embora para a cidade, porque de um lado ficava a vaca e do outro lado ficava o rabo da vaca, né, na terra do vizinho. Então a terra muito pequenininha e era impossível sobreviver com 7 filhos. Então nós mudamos para a cidade, para Bom Sucesso. Então eu sei o que é viver em segurança alimentar, porque não é fácil um trabalhador, um lavrador, né, rural, que capinava pasto, sustentar 7 filhos. Então você sempre ficava ali na insegurança alimentar, não existia nenhum programa de transferência de renda, Bolsa Família e tal. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos eu vendia picolés pelas ruas. Então vendia picolé, depois eu passei a vender pães, né, entregar pão de manhã na casa das pessoas, 5 horas da manhã. Aquele modelo antigo com a cesta? Eu nunca usava aquele descanso, não, porque eu tinha que carregar o descanso num braço, o balaio no outro, então eu já dispensava o descanso, eu só levava o balaio, né? Sim. E o balaio eu usava sempre a minha perna e a parede, então eu já economizava eu inovei, né? Um padeiro sem descanso, né? Era um padeiro que só levava o balaio, assim. E então trabalhei um tempo, porque na verdade eu sempre combinei também o trabalho com a formação. Eu nem falo muito de trabalho na adolescência, porque eu sempre defendi que o melhor trabalho para adolescente, o melhor trabalho para criança, para jovens, deveria ser o banco de escola, a educação. Esse é o bom trabalho. Então, às vezes, a gente é um bom exemplo, mas é importante dizer que nem todos têm a mesma energia que a gente tem. Então, geralmente, você fica um ponto fora da curva. O trabalho na adolescência, o trabalho... Primeiro, infantil é crime, na adolescência é complicado, né? Eu acho que prejudica mais do que ajuda, na minha opinião. Mas trabalhei, faz parte da minha trajetória, tenho orgulho, né? Consegui superar. Depois fui balconista, mas eu gostava muito de fazer movimento estudantil. Eu era militante do movimento secundarista, também militante da Igreja Católica, da Pastorais da Juventude. E também gostava de organizar futebol, teatro, fazer política também. Gostava de uma política, fazer ali uma política, organizar politicamente, né? Ajudava a organizar um seminário e tal. Então eu resolvi ser padeiro. Viu, Buzu? Meu amigo Cláudio Buzu, que eu quero aqui cumprimentar, né? Que tem nos acompanhado muito aqui de perto. Né? Um grande irmão, amigo, né? Advogado brilhante que tem nos acompanhado aqui na nossa caminhada. Então, eu, na verdade, falei assim, olha, se eu virar padeiro mesmo, quer botar a mão na massa, e um dos melhores padeiros que eu conheço, viu? Era um bom padeiro, e era melhor para mim, porque ser padeiro,
eu fazia a receita e ia embora para casa. Quando eu era balconista, eu abria uma padaria às 5 horas da manhã e fechava quase meia-noite. E o padeiro então, pega cedo, né? Pega cedo, mas você acabou cedo. a demanda ali, né? A receita, você vai embora. Aí eu fazia política e estudava. Né? Quando eu era balconista, eu abria uma padaria às 5 horas da manhã e fechava meia-noite. Então, acabei que nos últimos 3 anos do ensino médio, eu fui estudar no período noturno e aí eu virei padeiro. Né? Então, eu chegava lá às 5 horas, desenrolava o negócio, as receitas. E você sabe que, na verdade, eu transformei a padaria que eu trabalhava, não era dono, era empregado, numa escola de formação de padeiros. Porque um bom padeiro, um bom confeiteiro, um chefe mesmo, se for para qualquer lugar grande, até aqui em Belo Horizonte, qualquer cidade, não ganha menos de 5 salários mínimos. Um bom padeiro, um chefe mesmo, ganha até 10 salários mínimos. É uma boa profissão. Então, eu fui um autodidata, mas autodidata que já dos 10 anos, de 8 até 19 anos, fiquei quase 10 anos ali. Então, eu trabalhei só 3 anos como padeiro. O resto era meio gerente, meio balconista, vendedor de pão e tal. Mas eu desenvolvi de maneira autodidata. E você desenvolveu pessoas, né? Outros líderes dessa forma. Mas é o seguinte, por que eu falo que era um brilhante padeiro? Há 30 anos atrás, mais ou menos, 35 anos atrás, tenho 49, então 35 anos atrás, a farinha era totalmente escura, não existia farinha de qualidade. Hoje a farinha já vem com fermento, já vem um pão congelado. Sim. Então naquela época você tinha que desenvolver um talento. Então você tinha que olhar para a farinha, você tinha que cheirar a farinha, você tinha que pegar a textura da farinha para saber se ela tinha consistência, se ela era forte, se ela era fraca. Eu desenvolvi todas essas habilidades, acredito. Eu consertava qualquer farinha. E todos os erros de todas as equipes de padaria eu consertava também. Podia chegar lá, a massa estava desperdiçada, eu fazia outra coisa. Então eu acabei ali desenvolvendo talento. E quando eu ia ensinar, o povo achava que eu era meio doido. Sabe? Não pode, não tem diferença não. Tem, só olha a cor, presta atenção, cheira, pega no tato, sente. Que aí você modifica a farinha. Você pega a receita, troca. Ou ela precisa mais sal, ou ela precisa de mais açúcar, ou ela precisa de mais água, ou ela precisa de mais reforçador, ou ela precisa de menos fermento. Você vai consertando ali aquele produto, né? E você transforma aquilo. É uma arte. Sim. É uma arte, né? Então, eu acabei formando quase centenas de novos padeiros. Tenho muito orgulho. Às vezes o dono chegava e falava, o que é isso aqui, Reginaldo? Que tanto de gente? Eu falei assim, preocupa não, tá tudo sob controle, tá? Sim. Então, tinha muito prestígio também com ele, né? Então, a gente fez aí uma boa experiência, né? Como padeiro, formei muita gente. Tenho muito orgulho de ter exercido a função de padeiro. Depois eu mudei para São João del Rei, porque eu passei no vestibular para Ciências Econômicas. Em São João del Rei eu fiz de tudo. Fui professor de História, Geografia e Matemática, fui monitor, fui pesquisador, fui vendedor de remédio e também fui microempresário. E trabalhei também como bolsista. Então, fiz várias atividades. Depois trabalhei como economista júnior e depois fui fazer mestrado e no meio o povo me elegeu deputado federal. Então, agora eu estou no meu 5º mandato como deputado federal. Seu primeiro cargo eletivo foi logo de deputado? Foi, deputado federal. Eu candidatei antes. Sim. Nós que fundamos o Partido dos Trabalhadores, a gente era obrigado a candidatar tudo no passado. Né? Então, quando eu tinha 22 anos, eu candidatei a prefeito da cidade de Natal, que chama Bom Sucesso. Sim. Tive um ótimo desempenho eleitoral, tinham 6 candidatos, fiquei em segundo. E quando eu voltei para São João del Rei, eu era líder estudantil, e aí acabei que eu construí uma caminhada para ser deputado federal. Aí meu foi como deputado federal. Nessa primeira campanha que eu tive 64.204 votos. É bastante voto. Para uma primeira campanha foi sim. Você acredita que o Partido dos Trabalhadores mudou muito de lá para cá? O Brasil mudou, né? O povo mudou. E o partido também tem que mudar. Eu acho que nós temos aí um grande desafio para o futuro. Eu acho que o PT acertou mais do que errou. Eu acho que o legado do PT é um legado extraordinário, o legado do presidente Lula em especial. O povo brasileiro está com saudade desse legado. A imagem positiva do presidente Lula é 82
A imagem do Bolsonaro é 62% negativa. Então, as pessoas eram mais felizes. Porque a pergunta é assim, você era mais feliz? Você tinha mais oportunidades, mais perspectivas no governo Lula do que você tem no governo Bolsonaro? Se a resposta for sim, você vai votar no presidente Lula. Se a resposta for não, você vai votar no governo Bolsonaro. Então, é evidente que o presidente Lula criou uma política de desenvolvimento econômico que gerou 22 milhões de novos empregos, com direitos, não é sem direitos, com direitos. Nós saímos de uma população universitária de 2 milhões para 8 milhões de pessoas. Nós criamos a escola básica, que era de 7 a 14 anos, que era o Fundef, criamos o Fundeb, que passou a considerar a escola básica, Buzu, de 4 a 17 anos. E criamos a primeira infância, e metas para universalizar a escola infantil. Né? E criamos inúmeros programas, Minha Casa Minha Vida, foram 5 milhões de casas. Criamos o Bolsa Família, que é o conceito de política de transferência de renda para o povo mais pobre. Criamos o FIES, eu relatei o FIES, né? Hoje o FIES financia 25 mil alunos. Nós chegamos a financiar em 2014 730 mil alunos. Em 4 anos, 3 milhões de alunos. O ProUni, que colocou também 3 milhões de alunos nas universidades. Criamos a expansão das escolas técnicas federais, que tinha 100 unidades, hoje tem quase 700 unidades avançadas. Eu falei aqui que nós fizemos em Birité, Sabará, Ribeirão das Neves, né? Temos que fazer aqui em Guarapé também. Uma cidade do tamanho tem que ter uma escola técnica federal ou um campus de uma universidade. Então fizemos em Florestal a expansão, né? Levamos aí para várias cidades, Contagem, né? Então, ou seja, um conjunto de oportunidades. Ou seja, e tudo isso, às vezes as pessoas falam assim, mas o PT quebrou o Brasil, né? Isso é uma grande mentira. Estava lendo ali com a assessoria do economista João Locadora, mostrando que em 12 meses nós gastamos 500 e tantos bilhões com o serviço da dívida. Estourou o orçamento do governo federal em 5,5% do PIB. O presidente Lula chegou a fazer superávit primário. Esse 5,5% é déficit. Com o Bolsonaro, é o pior déficit do governo nos últimos 8 anos. O governo do presidente Lula chegou em 8 anos a economizar R$1 trilhão, ou seja, que a gente chama de superávit primário. O que é isso? É o que você arrecada a receita primária com a despesa primária. Então você arrecada e gasta a despesa anual. Nós chegamos a economizar 4,25 por ano. E no final de 8 anos deu R$1 trilhão de economia. Sem leis de responsabilidade fiscal. Não, lei de responsabilidade fiscal sim, mas sem o teto de gasto. Então, quando você tem um presidente responsável, não precisa ter um teto de gasto, porque o teto de gasto que o Brasil tem, o Bolsonaro, de maneira irresponsável e no improviso, rompeu o teto por conveniência. Foi quando ele queria criar o Auxílio Brasil, ele foi lá, deu calote nos precatórios, rompeu o teto de gasto. Agora, para fazer um programa eleitoreiro para véspera de eleições, provisório, de aumentar o Auxílio Brasil para R$600, ele mais uma vez quebrou o teto de gastos. Ou seja, eu quero demonstrar que quando o governo é responsável, não precisa desse instrumento fiscal, porque o nosso governo assim fez. O nosso governo deixou o Brasil sem nenhuma dívida internacional, que é chamada dívida externa, que vinha aqui sempre aqueles caras de terno preto, descia na aeronave aí, de luxo, os aviões, impor regra ao Brasil, que era a FMI. Nós pagamos toda a dívida internacional e somos sócio. Deixamos 400 bilhões de dólares, né, uns quase 3 trilhões de reais depositados no Tesouro Americano. Somos sócios do Fundo Monetário Internacional. E na dívida interna, nós pegamos uma dívida de 85% do PIB no governo Fernando Henrique Cardoso e deixamos com 35% no final do governo da Dilma. Agora, nesses últimos 6, 7, 8 anos de Temer e Bolsonaro, o Brasil voltou a dever 80% do PIB. Então, quem está quebrando o Brasil? É essa política econômica. Porque essa política econômica, ela também é negacionista do ponto de vista dos instrumentos da política econômica. Eu vou dar um exemplo. Não tem como, Raimundo, fazer uma economia crescer se você não colocar dinheiro na mão do andar de baixo, na mão dos trabalhadores.
para eles comprarem picanha, para eles comprarem cervejinha, para eles tratar bem a família, para eles cuidar da sua saúde, para eles comprar mais alimentos. O salário mínimo do governo Bolsonaro vai ser o salário mínimo menor do que quando ele entrou. Ele é o único presidente que vai entregar um salário mínimo com uma defasagem de mais de 10%. O trabalhador vai estar ganhando menos quando ele sair. O salário mínimo que ele mandou agora para o ano de 2023, eu espero que ele seja derrotado em 2 de outubro, para que a gente possa mudar a política de valorização do salário mínimo. É um salário mínimo que vai ter um reajuste de R$ 82,00, de 6,5%. A inflação será mais de 10%. E se a gente pegar a política do Lula, que é colocar ganho real, mais o crescimento econômico, o salário mínimo, ao invés de ser R$ 1.292, no nosso governo o salário mínimo será mais de R$ 1.400. Olha a grande diferença de eleger o presidente Lula ou reeleger o presidente Bolsonaro. O salário mínimo, né, que eu apresentei um destaque no plenário, fomos derrotados pela turma do Bolsonaro, mas ele propõe um aumento de, no mínimo, quase 15%. Ele iria para mais de R$ 1.400. Mas por que é bom o salário mínimo aumentar com ganho real? É porque quem faz a economia crescer é quem ganha até 2 salários mínimos. E são 70% da sociedade brasileira. Então, ganho real, anual, nesse salário mínimo, é que vai fazer a economia voltar a ter um mercado interno. E ter mercado interno é ter mercado aqui em Teresópolis. É ter mercado aqui em Igarapé. É ter mercado nas periferias de Betim, nas pequenas cidades, nas mercearias. É você aquecer a economia popular. Aí a economia cresce. Aí vai ter mais investimentos, mais arrecadação, mais políticas públicas. Cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, de fato, o partido, para governar junto com Lula em 2023, nós temos que fazer muito mais do que fizemos no passado. O que vai dar a eleição ao presidente Lula é o seu legado. O legado e a memória positiva dá ao presidente Lula a autoridade política, a autoridade moral para ganhar as eleições. Mas eu pertenço a uma parte do partido e também por conceito e por compromisso com a sociedade brasileira, eu quero apresentar uma pauta de futuro. Para além da reconstrução do Brasil, a partir do que nós já fizemos, que é valorizar o salário mínimo, fazer o Bolsa Família ser de R$ 600 durante 4 anos, mas com mais salário ainda, com mais transferência de renda para as famílias que têm mais número de pessoas. O Bolsa Família não pode ser igual. Tem que ser R$ 600 como piso, porque tem famílias que têm uma pessoa, mas você tem família que tem os avós, tem os pais, tem 3, 4 crianças. Então você tem que ter uma outra renda no Bolsa Família que seja variável por pessoas em casa. Então tem que ser R$ 1.000, R$ 1.200, né, 800. Então nós temos que fazer um programa que seja do tamanho da necessidade do povo. Para além desse programa de obras públicas para gerar empregos, nós temos que fazer uma nova indústria para o Brasil. Esse é o meu compromisso. O meu grande compromisso é ajudar o presidente Lula, ajudar o Brasil a formar, né, pelo menos 20 milhões de brasileiros e brasileiras nos próximos 10 anos. Via o ProUni, via o FIES, via o REUNE, via a expansão universitária, nas universidades federais, nos institutos federais, nós vamos formar uma geração. E esta geração deve estar conectada com uma nova indústria. O Brasil perdeu 20 indústrias por dia no governo Bolsonaro. Mais de 30 mil indústrias. Nós precisamos de uma nova indústria moderna, do 4.0, da bioeconomia, da economia verde, da economia digital, da economia tecnológica. Para quê? Para permitir à nossa juventude a recuperar a esperança, o alento com o Brasil. Porque no início eu falei, 60% quer ir embora do Brasil. Está no desalento, sem esperança. E nós precisamos de uma nova economia que permita a nossa juventude empreender. A juventude quer empreender. As famílias querem que os nossos filhos tenham a oportunidade de virar empreendedores. Que as pessoas possam ter uma atividade laboral, uma atividade de trabalho que seja prazerosa,
que ela possa desenvolver seus talentos nas periferias desse país, nas pequenas cidades. Nós temos inúmeros talentos, mas não tem oportunidades. Então você tem que ter uma nova indústria. Nenhum país, Raimundo, se faz nação sem ter uma indústria. Quando a gente acorda pela mão da indústria. Quando a gente dorme pela mão da indústria. Quando a gente nasce pela mão da indústria. E quando a gente morre pela mão da indústria. Até esse podcast que nós estamos fazendo pela mão da indústria. Então o país tem que ter um projeto de indústria, tem que ter um projeto nacional, tem que ter um projeto de soberania nacional. E é a partir do que a gente faz. É a partir dos nossos commodities, que nós temos que agregar valor, da soja, da carne. É a partir dos minérios, uma mineração responsável, moderna, tecnológica, que respeita a vida, que deixa riqueza para o seu povo. É a partir da energia que nós temos, seja energia solar, seja o biocombustível, o etanol, a partir da nossa capacidade de riqueza das terras raras e do subsolo da energia fóssil, que nós podemos exportar refinado, a partir da nossa capacidade de ser um país sustentável, de uma economia limpa, com transição ambiental e ecológica, mas capaz de ter soberania alimentar e que produz os seus componentes para a produção da agricultura internamente. Né? Nós temos que produzir fosfato, potássio, nitrogenados. Nós temos que ter um projeto de nação, um projeto de país. É essa nova indústria que deve nascer com uma nova formação da nossa juventude, conectada culturalmente, conectada com esse mundo do século XXI que é digital. Então esses são meus sonhos que eu quero, se for reeleito deputado federal, ter uma atuação no Congresso Nacional. Na Câmara, o Reginaldo foi autor e presidente de inovadoras comissões parlamentares, políticas públicas para a juventude, enfrentamento ao crack e outras drogas e a reforma do ensino médio. Também foi relator do novo FIES. Gostaria que você comentasse esse assunto. Então, essa pauta que eu fiz uma atuação grande tem a ver muito com aquilo que eu acredito. Como romper o ciclo da pobreza? Sabe, Raimundo? Como é que nós vamos interditar? Como é que nós vamos dar uma perspectiva para nossas famílias? E aí eu acho que só tem dois caminhos. Um caminho que é pela educação, que eu falo que é a educação do saber fazer, da boa qualificação profissional, e o caminho da inserção produtiva. Né? Nós temos que inserir. Então, todos esses projetos, FIES, Pronatec, ensino médio inovador, porque nós temos um ensino médio que a juventude não sente atraída pelo ensino médio. Ou seja, o ensino médio não responde às perguntas da nossa juventude. O modelo pedagógico é muito ruim, porque ele é muito caixinha, assim. Tem lá 19 matérias, fala de tudo e não ensina nada. Ele não prioriza as áreas do conhecimento, né, que são as grandes áreas, 4 áreas do conhecimento. E nós achamos que ele tem que ser mais transversal, tem que dialogar entre as disciplinas. E tem que ter os itinerários formativos do ponto de vista tecnológico e profissionalizante. E esse ensino médio tem que ser integral, integrado. Nós temos uma experiência, que são os institutos federais. Os Cefetes, essas escolas técnicas federais, quando os alunos são avaliados isoladamente, o Brasil sai da sua posição medíocre, de 70 na qualidade da educação, para ser a 4ª educação melhor do mundo. Então nós temos que trazer essa experiência que o Brasil criou, desse novo ensino médio, que é uma referência para chamar de seu. O Brasil tem um modelo de educação de ensino médio que é para chamar de seu. E transformar isso em política para todos e todas. Ser bem universal. Isso não ocorre hoje. Você tem os estudantes da rede federal com uma qualidade, um projeto pedagógico diferente que os estados oferecem. Então nós temos que integrar. Eu sou muito a favor de um regime da educação que eu chamo de regime federativo colaborativo. Para o cidadão comum, ele não importa se a escola é municipal, estadual ou federal. Para ele, ela é pública no amplo sentido. E às vezes você tem um monte de escola ali em torno de uma escola técnica federal, no entorno de uma universidade ou de uma escola estadual, mas não compartilha aquele espaço.
e laboratórios milionários que não são utilizados. Nós podemos fazer esse regime. Então, eu acredito muito que nós temos uma tarefa grande de melhorar o aprendizado. Isso faz parte da minha trajetória e dos meus compromissos, né? Eu, quando fiz o novo FIES, nós fizemos uma revolução. Eu tirei o fiador, viu, Buzu? Porque você quer perder um amigo e chama ele para ser fiador, não é isso? Então, nós tiramos o fiador, fizemos o aval solidário. Se o presidente Lula ganhar e eu tiver influência, eu quero usar o consignado, descontar na folha de pagamento, é para o menino estudar. Não é para ele comprar uma geladeira e pagar 5 geladeiras. Não é para ele pegar dinheiro do Brasil, do Auxílio Brasil, para entregar para o sistema financeiro, igual está sendo roubado com o que o Bolsonaro está fazendo. Está emprestando R$ 1.800 para uma pessoa que recebe R$ 600 de programa social e fazendo esse cidadão pagar R$ 3.600, cobrando 5%. Isso é agiotagem oficial. Tirando do dinheiro público, que quem paga são os mais pobres, e dando para o sistema financeiro. Não, se de fato eu puder influenciar, eu quero consignado no aposentado para financiar o seu filho para ter acesso a uma formação de qualidade. Nós podemos usar o fundo de garantia para financiar uma formação de qualidade, mas não para que esse dinheiro seja usado para fazer empréstimo para ajudar o sistema financeiro. Isso é uma vergonha. Então, o nosso FIES não tinha fiador. O nosso FIES, o juro era 3,4, era subsidiado. Eu aumentei o tempo. Você, para estudar numa faculdade privada, se o curso durasse 5 anos, você tinha que pagar em 5 anos. Eu tripliquei esse prazo. 5 anos, pagaria em 15 anos. Alonguei o perfil da dívida e fiz o juro subsidiado. Aquilo que ninguém queria, nem a universidade, nem a família, nem o aluno, porque era presidente de grego, quebrava todo mundo. Com 3 anos, com 4 anos, colocamos 3 milhões de contratos. Hoje não tem mais contrato, porque tem prejuízo para a universidade, prejuízo para o sistema bancário, porque tirou de novo dos bancos privados, entregou o que é do dinheiro do público, do povo, que estava no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no FNDE. Tirou do fundo, esse programa do fundo, para entregar para o sistema financeiro novamente. Aí o juro hoje, sei lá, 30%, 25%. Não tem jeito o menino pagar isso. Então, eu quero dizer para você que nós temos que cuidar melhor, oferecer mais políticas públicas com mais oportunidades para quem mais precisa. Aí eu falei que você só tem um caminho de romper o ciclo da pobreza, pela educação, pelo empreendedorismo. Hoje eu defendo, Raimundo, que os municípios, aí eu quero entrar num assunto, que os municípios precisam compreender. O Buzu, que vai ser o nosso próximo prefeito de Igarapé, você precisa, Buzu, ter um compromisso, senão eu não vou te apoiar, não. Que a receita que entra no município, um pedacinho dela, deve ser usado para gerar novas receitas, produção de riquezas, novos negócios. Porque é só na política que a gente dá tudo para os outros e ainda fica devendo mais um pouquinho. Por que o município, o Estado e a União não têm a responsabilidade de produzir mais riqueza? Então, eu estou defendendo que os municípios, Estado e a União tenham um fundo público de empreendimento coletivo, via o cooperativismo e o associativismo. Para quê? Para abrir negócios novos. Você tem um cidadão aqui, em Teresópolis, ou em Betim, ou em Igarapé, ou Sarzedo, ou Bicas, que sabe fazer. Tem lá uma empresa, tem 20 funcionários, mas se você arrumar para ele lá mais 100 mil, ele passa para 40 funcionários. Por que não aumentar a rentabilidade dele? Juro zero. Por que não compra as máquinas e faz uma concessão de uso? Continua do município, concedida àquela empresa. Por que não pegar 100 jovens desempregados, treinar eles para ser mestre e cervejeiro? Por que nós somos obrigados a beber essa cerveja aí que é pura água que vende por aí? Cervejas comerciais. Por que não podemos fazer cerveja artesanal? Cervejas com sabor, com as cores da nossa região. O Brasil é muito colorido. Sabe o que custa para fazer uma cerveja? R$5.000. Você abre uma cervejaria de 100 mil litros por R$100.000. Por que não transformar o nosso jovem mestre cervejeiro? Tem lugar da Europa, todo mundo tem a sua própria cerveja. Nós temos que desoligopolizar a economia. A economia não pode ser muito oligopolizada, não. A economia tem que ser pequenas matrizes econômicas, economias descentralizadas para as periferias, para as pequenas cidades. Minas tem 853 municípios. 60%, 70% estão se tornando cidades dormitórias. A cidade podia produzir sua própria roupa, sua própria comida,
seu próprio sapato, sua própria cerveja. A cidade pode produzir muita coisa. Então, acho que, para isso, nós precisamos ter investimento público. Criar esse binômio que eu falo, que é o seguinte: para produzir riqueza, tem que distribuir riqueza. Mas para continuar distribuindo, tem que produzir riqueza. Então, a gente pode criar um conceito novo na administração pública. É nesse sentido, Raimundo, que eu tenho também atuado. Ou seja, eu acho que chegou a hora dos municípios assumirem essa responsabilidade. As políticas públicas. Tem que pegar o dinheiro, tem que ir lá montar um galpão. Custa 500 mil para fazer um galpão de 1.000 metros quadrados. Compra uma cervejaria, mais 50 mil e coloca 100 jovens lá. É como peneirar jogador de futebol. Você colocou 100 jovens para trabalhar, você dá uma bolsa de trabalho, dá um salário mínimo durante um ano. Depois de um ano, você terá 100 grandes mestres cervejeiros. Você vai ter no mínimo ali 20 pessoas, 20%, eu acho que é o meu modelo matemático, é a minha experiência, que diz o seguinte: esses 20 vão sair, vão virar empreendedores. Já pensou na cidade, num bairro, a cada ano você colocar mais 20 empreendedores, além daqueles que vão estar trabalhando, estão qualificados na prática, passaram pelo chão da fábrica, aprenderam a fazer de maneira consistente, não só de maneira teórica. É o saber fazer, para além do saber. Pô, nós vamos mudar esse país. A juventude não quer trabalhar mais carteira assinada, não. Lá na Europa chama renúncia. Para que o menino vai ganhar R$1.200? Desconto de direito trabalhista, ganha R$900 por uma coisa que não gosta de fazer. Ele tem um talento, sabe? Nós temos que descobrir o talento da nossa gente. Todo mundo nasce para alguma coisa. Todo mundo com oportunidades, com 3, 4 meses, aprende a fazer alguma coisa. Nós temos que fazer esta política, esta busca ativa. E quem tem que fazer? São as políticas públicas. Mas quem é a principal liderança mais importante? São os prefeitos e as prefeitas. São os municípios, porque ninguém mora no estado de Minas Gerais. Ninguém mora no Brasil. As pessoas moram em um município. Então nós temos que mudar, nós temos que pensar fora da caixinha. Ou a gente muda a nossa postura e começa a ter ideias mais inovadoras. Pensar um pouco diferente para enfrentar os problemas. Você acha que é justo um país que mais exporta alimentos? Nós exportamos hoje, indiretamente, nós alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo. Ter a metade da população com insegurança alimentar, e de acordo com a ONU, nós estamos com 60 milhões de brasileiros passando fome. Nós temos 10 milhões de crianças que esta noite vai dormir com fome. Isso é uma vergonha. No século XXI, o mundo tem dinheiro para dar dinheiro para todo mundo. O mundo tem 85 trilhões de dólares. O problema é que tem um cara que tem 1 trilhão de dólares. Se alguém tem 1 trilhão de dólares, uma montanha de 1 trilhão de dólares, um cara só, aí você pega 6, 5 bilhões de pessoas, vão ter centenas de dólares só. Ou centavos de dólares. Porque um cara está pegando, né, de 85, 1 trilhão para ele. Então nós temos que pensar. É possível, sim, fazer um projeto de Brasil, um projeto de país, um projeto de nação, que ninguém fique para trás. Não tem sentido falar, eu tenho um projeto de nação, um projeto de país, que alguém fica para trás. Num país tão rico como o nosso. Um rico por quê? Porque nós temos o melhor clima. Dominamos o clima tropical. De primeira eles achavam que não era possível plantar em país temperado. O Brasil dá 2 safras. Buzu, é o único, poucos países no mundo tem 2 safras. O Brasil tem terras raras. O Brasil tem energia solar. O Brasil tem muita riqueza. Falta a gente ter um projeto de nação. E vergonha na cara um pouquinho, né? Porque se a gente quisesse concentrar num grande projeto, né, ter um pacto, acho que é possível superar aquilo que eu acho que é mais grave, as desigualdades. O Brasil, Raimundo, é muito rico, é o país mais rico, talvez, do planeta Terra, mas é o país mais desigual. E aí nós temos que ter responsabilidade. Tudo que a gente pensar, tudo que for feito na vida da gente, seja na vida pública ou na vida privada, a gente deve pensar, essa ação minha muda a vida de alguém? Essa ação minha enfrenta as desigualdades? Ajuda a combater a extrema pobreza? A gente deve fazer essa reflexão. Como cidadão, como homens públicos, aí tem a responsabilidade de fazer sempre essa reflexão. Ô, deputado, o senhor comentou há pouco sobre o campus federal em Igarapé. Seria um sonho? Tem como se tornar realidade?
cuidado com seus sonhos, que eles se tornarão realidade, né? É isso, nós temos que sonhar e trabalhar para que esses sonhos se tornem uma realidade. Eu defendo uma expansão das universidades e das escolas técnicas, uma expansão orgânica. O que é isso? Por dentro. Nós criamos muitas instituições, nós fizemos uma revolução, nós fizemos uma interiorização. Temos quase 1.000 municípios que têm ou escola técnica ou escola federal, ou escola técnica ou universidade federal, ou ambos. O que falta é a gente fazer uma expansão orgânica. Nós não podemos ter uma escola técnica com 400 alunos, com 200 alunos, com 1.200 alunos. Betim tem uma com 1.500. Nós temos que ter 5.000 alunos nessa escola. Nós não podemos ter uma universidade com menos de 10.000 alunos. Desta forma, nós vamos chegar aí a ter mais de 1 milhão de vagas só nas federais e nos institutos por ano. Então, mas tem alguns territórios que precisam de expansão ainda. Eu diria para você, pelo tamanho, pela localização, Igarapé merece ter. Eu acho que tem que ter uma união, uma unidade das forças políticas, né, do poder executivo, do poder legislativo, da sociedade, do mundo dos empresários, empreendedores, da cidade, e a gente batalhar para que aqui no futuro tenha um campus. Eu acho muito interessante, do tamanho e o perfil da cidade, ter um campus, mas na área técnica profissionalizante. Eu acho que é possível, sim, aqui ter um campus na área técnica profissionalizante. Igarapé vai ter um terminal logístico da ferrovia? E seria possível fazer um porto seco na cidade? É possível, mas é importante. Você sabe que tem a legislação sobre zona de exportação, ela é muito confusa. Na prática, esses espaços específicos para exportação ainda não foi viabilizado no dia a dia. Porque só o Porto Seco não traria um aumento de empreendimentos. Mas uma zona de exportação pode ser usada para combater algumas desigualdades regionais ou estagnação econômica. Nós temos uma zona de exportação que é vitoriosa, é a Zona Franca de Manaus. As outras não deram certas. Por quê? Porque a legislação fala o seguinte: o empreendimento novo, tudo tem que ser para exportação. E é muito difícil alguém abrir um empreendimento novo com a expertise exportando 100%. Então precisa rever. O Brasil precisa de um projeto mais nacional. E você tem uma guerra fiscal que compromete muitos desenvolvimentos regionais. Porque o Brasil precisa de uma coisa que se chama reforma tributária. Enquanto o sistema tiver 44 alíquotas de ICMS e que os governadores não tiverem responsabilidade nenhuma, é muito difícil você fazer uma política de desenvolvimento econômico nacional. Nós temos que unificar essas alíquotas. Porque senão, vamos supor que o governo de Minas faça um esforço extraordinário para atrair investimentos. Quando vem um outro governador ao lado, de maneira irresponsável do ponto de vista fiscal, oferece todas as isenções. O Estado de Minas fica com aquela empresa sem nenhuma contrapartida da sua sociedade, ou então perde para aquele município ao lado. Então isso que está fazendo uma confusão no país. Então eu sou a favor que a principal reforma que eu vou trabalhar é a reforma tributária. O Brasil tem o pior modelo tributário do mundo. Nenhum país tributa como o Brasil tributa. O mundo civilizado, vamos dizer assim, os 34 países mais ricos do mundo, eles tributam, estou falando dos ricos, não estou falando de país comunista, estou falando dos 34 países capitalistas mais ricos, chamado OCDE. A sua arrecadação vem de duas bases tributárias, renda e patrimônio, 80%. O Brasil, 80% vem de duas bases tributárias, mas não é renda e patrimônio, é consumo e folha de pagamento. Consumo e folha de pagamento é aquilo que a gente chama de tributo indireto, regressivo. Você, Raimundo, paga o mesmo tanto que eu. Ao sair daqui, vou tomar uma cervejinha de imposto. Ou comprar uma pizza. Ou comprar uma cesta básica. As pessoas ganham diferentes. Portanto, elas não podem pagar igual. Agora,
o cidadão aqui de Igarapé, Teresópolis, ele ganhando R$ 1.212, ele é roubado, porque não é tributado, é roubado indiretamente, sem ele perceber, 50% que ele ganha, R$ 606, indiretamente ele pagou nos impostos. Então ele está consumindo, na verdade, R$ 606 só. Se ele morasse nos Estados Unidos, ele pagaria apenas R$ 170. Sobraria para ele um Auxílio Brasil. Isso é grave o que eu estou falando aqui. O sistema tributário brasileiro é uma máquina de produzir milhões de super pobres. Para produzir o quê? Centenas de bilionários. E está produzindo agora, e vai produzir talvez algum trilionário. O mundo vai produzir. Mas o Brasil, ao mesmo tempo que ele pega um cidadão de R$ 1.212 e paga 50%, ele pega o acionista Petrobras, ou os que ganham lucros de dividendos, que não têm carteira assinada, não ganham salário, e pagam zero de imposto. Zero, literalmente zero. Esse dia eu fui na cidade de Dona Eusébia, o diretor de recursos humanos e o prefeito falou: Reginaldo, aqui na prefeitura não tem nenhum servidor público mais que não está pagando imposto de renda na fonte, Buzu. Imposto de renda na fonte. O servidor da limpeza pública está pagando imposto de renda na fonte. Além de ser roubado, que ele paga 50% de imposto indireto no consumo, ele está pagando imposto de renda, porque 2 mil e pouco está pagando imposto de renda. E o Bolsonaro prometeu que quem ganhasse 5 salários não ia pagar. Eu apresentei um projeto, 4.999, isento de imposto de renda. Mas se tivesse corrigido da última correção que a presidenta Dilma fez, quem ganha menos de R$ 4.600 não pagaria imposto de renda. Se você pegar a receita do município de Betim e de Igarapé, de todos os municípios do Brasil e dos estados, chamado Fundo de Participação do Município, que há 5 anos atrás, a composição do Fundo de Participação era 60% sai do imposto de renda e 40% sai do IPI. Porque quem compõe um Fundo de Participação do Estado e do município? São 2 tributos, 2 impostos. Imposto de renda de pessoa física e imposto de produto industrializado. Olha para você ver como é que o Brasil não tem mais indústria. Ou está roubando no imposto de renda também dos mais pobres. 90% está chegando aqui em Igarapé do imposto de renda de pessoa física. E 10% da indústria. 2 coisas ocorreram. Estão roubando em cobrar imposto quem ganha 2 mil e poucos reais e as indústrias fecharam. É grave a situação. Porque nós estamos aqui para discutir política com P maiúsculo. Então, eu quero muito mudar o sistema tributário. E a lógica é assim, porque quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E quem não ganha, recebe. É o Bolsa Família. Não dá para cobrar. Nós temos 2 erros graves no sistema tributário. Primeiro, o cidadão que emprega gente, o empresário, empreguei gente. Sabe por que parou de empregar gente? Ele vai empregar máquina no agronegócio e ele vai empregar na cidade plataforma digital. Empresa de aplicativo. Sabe por quê? Porque se ele empregar gente, ele vai pagar 23,5% na folha de pagamento. O Brasil tem o maior imposto na folha de pagamento, tem o maior imposto corporativo. Se tiver uma indústria aqui, entre a indústria abrir uma nova indústria e pagar 34% de imposto, porque tributa o investimento, ou distribuir lucro de dividendo, é melhor distribuir lucro de dividendo, porque lucro de dividendo é zero. Mas se ele abrir uma nova indústria, ele paga 34%. O Brasil tem o maior imposto corporativo das empresas, maior do mundo, e tem o maior imposto no consumo. Então o país não vai dar certo, não tem como dar certo. Esses são os obstáculos da economia brasileira. É a grande reforma. Mas quando vai falar que vai criar, que vai mudar o sistema tributário, os ricos botam os mais pobres nas ruas batendo panela. Está errado. Nós temos que mudar o sistema. Esse sistema não viabiliza o país mais, é insustentável. E aí a economia não cresce. Por que eu estou falando que a economia não cresce? Porque você não pode pegar de quem ganha R$ 1.200 e cobrar R$ 600 de imposto. Porque se você cobrar 150, os outros 450 faz a economia crescer automaticamente. A economia passa a girar a roda. A roda girou, vem o setor privado vai investindo e a economia cresce, gera emprego, gera arrecadação, gera tributos. Então nós temos que aliviar sempre o andar de baixo e cobrar do andar de cima. Esse é meu sonho. Então, nos últimos 3 anos, nesse 5º mandato como deputado federal,
Eu apresentei legislação para esse sistema tributário. Tem até uma cartilha que eu vou deixar aqui, se algum internauta que está nos assistindo quiser conhecer melhor minhas propostas nesse sistema tributário, como economista e como alguém que busca justiça social. É importante dizer, não há possibilidade alguma de justiça social sem justiça tributária. Porque se alguém perguntar, na sua opinião, quais são os motivos do Brasil ser um país com extrema pobreza e um país tão desigual no país mais rico, eu diria, primeiro, o trabalho escravo. A gente tem que ter coragem de falar. O racismo institucional, o racismo estrutural e 4 séculos de trabalho escravo sem indenização. Mas o que fez que essas pessoas, e a extrema pobreza no Brasil tem rosto, tem sexo, que são as mulheres negras, mãe solo, que é a metade da extrema pobreza, o que fez com que elas continuassem pobres? Lógico que não teve reparação de danos, de oportunidades, mas o mais grave é que o sistema tributário virou essa máquina de reprodução de super pobres para fazer alguns centenas de bilionários. Então é isso. Então acho que é um pouco ali o que eu entendo de concepção, de conceitos, que a gente tem que falar aqui no podcast seu, que eu agradeço a oportunidade, para que a gente forme uma nova opinião, uma massa crítica, para que a gente tenha força de fora do parlamento, para dentro do parlamento, aprovar mudanças estruturantes, mudanças que, se forem feitas, vai acabar com a extrema pobreza, vai acabar com a desigualdade e nunca mais terá retrocesso. Nunca mais. Porque nós estamos falando que nós vamos desonerar 70% dos trabalhadores, 70% da população. Nós estamos falando que nós vamos desonerar o consumidor. Nós estamos falando que nós vamos desonerar o empresário que emprega a gente. É lógico que nós vamos onerar outros, mas é quem tem renda, é quem tem patrimônio, é quem pode pagar. Então, acho que esse é o desafio que está colocado. Você que está acompanhando nosso bate-papo com o Reginaldo, dá um joinha, curta, comente. Nas redes sociais é Reginaldo Lopes MG, né? Sim. Tem a pessoa que consegue acompanhar um pouquinho do trabalho dele. Fica à vontade para segui-lo. Durante os dias você vai acompanhar aqui várias pessoas passando por aqui, pessoas da situação da oposição. A gente quer bater um papo com todas as pessoas, independente do seu lado político, você que está aí. Eu gostaria muito que você acompanhasse, prestasse atenção em tudo que for dito aqui. E você aí em casa que tira a sua conclusão. A mim cabe ceder o espaço para a pessoa mostrar o trabalho, que é muito fácil um deputado estar ali e ficar recebendo críticas, né? E as pessoas muitas vezes nem dá o trabalho de pesquisar. Deixa eu ver o que o Reginaldo falou sobre tal assunto. Sim. O que o Partido dos Trabalhadores tem a dizer sobre tal assunto, né? Muito... Você liga na televisão e é bombardeado. Tem uma boa notícia, viu, Zé Raimundo? Por Aqueles favor. que querem conhecer as propostas do candidato ex-presidente Lula, espero futuro presidente Lula, no dia 18 agora, na quinta-feira, na Praça da Estação, às 17 horas, nós vamos fazer um grande comício. É o primeiro estado que o presidente Lula vai visitar, é o primeiro ato oficial como candidato registrado, Lula e Geraldo Alckmin, e os nossos partidos coligados, né, junto com o Calil, Alexandre Silveira e os seus candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Então nós estaremos lá juntos na Praça da Estação. Eu quero aqui estender o convite a todos e todas e todos. Nós queremos recebê-los lá. Tem um motivo específico para Minas ser o primeiro? Porque Minas é o grande Brasil, né? Não, ou seja, o poeta diz que Minas é o pequeno Brasil, né? Minas é uma síntese do país, né? Para compreender o Brasil, precisa compreender Minas. Então, nós precisamos, de fato, fazer esse diálogo de propostas, né? Fazer esse diálogo com a nossa comunidade mineira. E o melhor lugar para a gente começar mesmo uma campanha é aqui em Minas. Então, eu fico muito orgulhoso, porque sou um mineiro, admiro a cultura, né, do nosso estado e quero ver esse estado crescendo com oportunidades. Como eu falo, é um pequeno Brasil, como falou o poeta. Aqui nós temos todas as realidades, num único estado, as realidades da diversidade desse país, que é o nosso Brasil. Então, para a gente que faz política aqui, ao compreender bem Minas e compreender como eu diria,
as regiões, né, as potencialidades, as carências, né, as demandas e as potencialidades também, faz com que a gente tenha um olhar mais apurado sobre o Brasil. Então, acho que nessa perspectiva o presidente Lula acerta em iniciar sua campanha como candidato oficial e registrado aqui por Minas Gerais. Você vê como que é polarizado, ou é Lula ou Bolsonaro? Você enxerga dessa forma as eleições esse ano? Acredito que sim. Há mais de 1 ano e meio eu falo que não tem espaço para a chamada terceira via. Você tem 2 projetos em debate. E projetos bem distintos. Porque polarizado o Brasil sempre foi, em projetos. Agora você tem, infelizmente, na candidatura do Bolsonaro, um pouco uma pauta não civilizatória. Eu respeito quem vota no Bolsonaro, mas de fato ele traz pautas que, na minha opinião, não contribuem com um país diverso como o Brasil. Ele ataca muito as maiorias que ele tenta minorizar, que são as mulheres, que são os negros, que são os mais pobres, que são os quilombolas, que são os indígenas. Então, e também a comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que é inaceitável a postura de ódio, de intolerância de qualquer cidadão, em especial do presidente da República. Ele ocupa o maior cargo da República Brasileira. Ele deve ter responsabilidade. E, por outro lado, também, o projeto é muito improvisado, do ponto de vista econômico. Então, acho que o Brasil é o único país do mundo que saiu do mapa da fome, e em 4 anos o Bolsonaro conseguiu voltar as pessoas para o mapa da fome. Nunca vivemos uma carestia tão grande como nós estamos vivendo. Não são só os desempregados ou quem está recebendo Auxílio Brasil que não está conseguindo comprar um bujão de gás ou abastecer seu carrinho ou pagar suas contas. Os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos também estão em muitas dificuldades. A carestia, a inflação está corroendo o poder de compra de toda a sociedade, do empresário também. O empresário tem um supermercado, ele vende lá a mercadoria. A hora que for repor, pelo preço que ele vendeu, ele vai ter prejuízo. Isso acontece em diversos setores da economia. Nós estamos vivendo uma inflação maluca por desgoverno. Olha a taxa Selic, era 2%, agora está 13,75%. Diz o Conselho Monetário que vai aumentar mais 0,5%, vai para 14,25%. Isso aí é prejuízo para o país vai endividar. Se continuar assim, daqui 2 anos, nós vamos estar devendo mais do que um PIB de dívida interna, porque o prejuízo do déficit fiscal anual do governo Bolsonaro é pago com o título da dívida pública. E cada vez mais, para as elites especuladoras, que não está nem aí se tem mercado interno, se tem programa social permanente, se tem Minha Casa Minha Vida, se o jovem está estudando, se tem aumento do salário, eles estão a fim de ganhar na especulação, eles vão emitindo o título da dívida pública, o governo vai financiando essa política, falta de crescimento econômico, e vai protegendo os salários dos ricos, com a taxa Selic mais prêmios e mais bonificação. Os pobres não, vai pegar a sua renda, o seu patrimônio, e vai ser corroído pela inflação. Então, por isso que não dá. Eu acho que nunca foi tão fácil escolher um presidente da República. Eu acho que nunca foi tão fácil fazer opção pelo presidente Lula. E eu vou dizer uma coisa, não precisa ser do PT, do Partido dos Trabalhadores, para votar no presidente Lula. Essa eleição não se trata de uma opção partidária. Essa eleição, ela é a eleição daqueles que querem um país mais civilizado, que respeita a diversidade desse país. Aqueles que acreditam que na democracia é o espaço para a transformação, que fora da democracia é barbárie. Então, não precisa ser do Partido dos Trabalhadores, não precisa ser lulista para votar no presidente Lula nessas eleições. O presidente Lula é uma candidatura de transição, será um presidente que está muito preparado, muito calejado, vai organizar o Brasil, vai reconstruir o Brasil e vai apontar uma pauta de futuro. O presidente Lula dá ao mundo e à economia brasileira mais previsibilidade, mais responsabilidade. Isso é fundamental para a gente atrair aqui investimentos. Ninguém vai trazer um centavo para o Brasil. Não tem nenhuma entrada de capital externo aqui no país. Sabe por quê? Porque ninguém acredita nas bravatas do Bolsonaro. Tem medo das bravatas. Ele ameaça a democracia, ele ameaça as instituições
ele não respeita o contraditório. Então, nesse sentido, é melhor para o Brasil, para a democracia, para a vida do povo, para a economia popular, a volta do presidente Lula, porque ele já governou, está preparado e sabe da sua responsabilidade. Então, acredito que nós vamos ter uma eleição que as pessoas vão avaliar se a vida delas era melhor ou não com o presidente Lula. Então, ela vai fazer uma opção. Eu espero que no dia 2 de outubro a eleição se encerra com a eleição do presidente Lula no primeiro turno. E você, nas pesquisas internas ali, o cenário que se desenha resolvendo no primeiro turno? 47 a 53, 48 a 52, né? Se o Ciro, o eleitor do Ciro Gomes, migrar para o voto útil na última semana, aí o presidente Lula ganha com 60%, 58%. Porque eu estou falando 47%, não é do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um candidato da rejeição, ele tem 62% de rejeição, mas ele tem um piso muito alto, ele tem uma largada alta, que é 32%, 33%, 34%. Mas quando ele chega ao segundo turno, ele não aumenta mais quase nada, 1%, mais de erro. Ele vai a 34%, 35%. Então, era melhor para o país, para a gente começar a organizar a transição, para o país voltar à normalidade, dar mais estabilidade, a eleição fosse decidida no primeiro turno. Então, essa eleição está com grande possibilidade de terminar no primeiro turno, mas apertado do ponto de vista das pesquisas. Está aí de 53, 52, 54, né? Porque para eleger no primeiro turno, o candidato tem que ter 50% mais um de todos os outros candidatos. Então, tem muitos candidatos. Então, um faz 1%, outro faz 2%, outro faz 3%. Isso soma os votos do Bolsonaro. Então, hoje é esse impasse aí, se teremos ou não 2 turnos. Se a eleição será decidida no primeiro turno. Eu, como brasileiro, que quero reconstruir o Brasil, eu espero esse voto útil da turma do Ciro Gomes, o cirista, a favor do presidente Lula no primeiro turno. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o PT tentar de forma imparcial, e eu acredito que deveria ter sido uma pergunta que deveria ter sido feita ao Partido dos Trabalhadores, quando ali, o fim do mandato de Dilma para cá, surgiu uma série de denúncias, de coisas que saiu na mídia, todo mundo lembra, não estou aqui para julgar ninguém. Só que em poucos veículos de comunicação eu via um direito de resposta do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria que você, como um dos líderes do partido, me dissesse o que aconteceu, assim, a sua forma de ver o Partido dos Trabalhadores diante daquelas denúncias que foram feitas pela mídia. Olha, combater a corrupção é uma obrigação de todos, de toda a sociedade. Eu até falo que a gente não combate a corrupção, a gente enfrenta a corrupção. Combater é melhor combater o machismo, a homofobia, né, o racismo, os preconceitos. A infração você enfrenta, e você enfrenta não com demagogia, você deve enfrentar com boas legislações, e agora com a inteligência artificial, com a tecnologia, a gente deveria enfrentar com essas ferramentas, no dia a dia, criando uma cidadania plena contra o mal feito, contra a corrupção. Eu fico tranquilo porque eu criei a Lei de Acesso à Informação Pública, que dá ao cidadão e os portais de transparência o melhor instrumento de combate à corrupção do país, do planeta Terra, porque vários países implementam essa legislação. Na verdade, eu copiei essa legislação de outros países. Muito bem. Comemoramos 10 anos. Não há nada no Brasil, nenhum tipo de investigação que não inicia pela LAI, de acordo com a LAI, Lei de Acesso à Informação Pública, tal. Mas não é só para combater a corrupção. Também informação sobre desigualdades, para elaborar políticas públicas, para otimizar melhor os recursos, na segurança pública, né? na transparência do enfrentamento à Covid-19 foi fundamental a LAI. Então é um instrumento da cidadania como um direito, como um bem, como um direito do cidadão. Muito bem. Tem que aprofundar, tem que melhorar. Eu quero estender para partido político, para o CIPRE, para consultorias que envolvem dinheiro público, para as OAS.
eu estou nos 10 anos apresentando um conjunto de melhorias na lei, na abrangência de situação. O presidente Lula que ajudou a fazer essa lei, a presidenta Dilma que sancionou. Nós equipamos, recuperamos a Polícia Federal, né, demos autonomia de investigação. Então nós enfrentamos corrupção. Agora, o que ocorreu ali, e hoje é público e notório, que não se tratava de um projeto de enfrentamento à corrupção. Era um projeto de parte das elites que queriam tirar uma presidenta legitimamente eleita, sem nenhuma corrupção comprovada. E não só caçar uma presidenta, como também, além de caçar essa presidenta, depois impedir a volta do presidente Lula. E aí condenou uma pessoa sem nenhuma prova. O presidente Lula é extremamente inocente. Tanto que ele recuperou os direitos políticos e teve todos os processos anulados. Então, de fato, contra o presidente Lula, contra a presidenta Dilma, nada. Houve uma articulação da Operação Lava Jato que cada dia mais mostra que o Sérgio Moro e seus cúmplices tinham um projeto de poder. E que não era para melhorar a vida do povo, era para defender setores das elites econômicas, do mundo financeiro. Nem são as elites do mundo mais do setor produtivo. Elites especuladoras. Então é lamentável que isso ocorreu. Então é evidente que o PT e o próprio presidente Lula nunca teve espaço para o contraditório, né? Agora na campanha nós vamos debater esses temas e vamos debater também o tema que importa para o povo brasileiro, que é cuidar da vida do povo, que é cuidar da economia, que é cuidar da geração de emprego, que é combater a inflação, que é combater a fome, que é criar oportunidades. Então, esse será o debate. Gostaria de te agradecer por ter vindo, por responder todas as perguntas. Você que está em casa, espero que você curta, comente, siga o Reginaldo e ali ele tem uma equipe que responde aos questionamentos e encaminha para ele também a sua demanda. Pode ficar à vontade. Reginaldo Lopes MG, é isso? É isso aí. Tô bom de memória, já tô te chamando até de Regis. É Regis, amigo. O papo tá bom. Eu tô chamando você de Raimundo. Isso aí, o papo tá bom. Tá gostando da nossa terra? Nossa terrinha é boa, né? Muito. Sou fã desta região metropolitana. Aqui tá andando desde cedo, né? Eu já fui em vários municípios, né? Fizemos vários encontros aqui, tanto em Betim como em Igarapé. Qual a maior dificuldade que você enfrenta atualmente como deputado na Câmara? Olha, nós somos minoria, né? Como minoria, a gente encontra a falta de votos para né, nossas ideias, né? Então, esse é o grande desafio. Todos os projetos que eu criei no formato de comissões especiais. Eu combinei aquilo que eu chamo de democracia representativa, que o povo me delega um voto e eu vou representar indiretamente o povo. E a democracia direta, que é o povo participando. Por que eu criei comissões de estudo para políticas para a juventude, a nova lei sobre drogas, para a segurança pública, para a reforma do ensino médio, para o novo modelo tributário? Porque eu quero que a sociedade participe. Mas mais do que isso, eu quero também que a sociedade ela possa ajudar a criar as condições objetivas para fazer mais mudanças estruturantes. Quando eu falei da reforma tributária, Raimundo, é impossível sem uma força, uma opinião de fora do parlamento, da sociedade civil organizada. Eu acho que o maior desafio do governo Lula é combinar o que eu chamo de os pilares da governabilidade. O que são os pilares da governabilidade? Talvez isso poderia chamar de nova política. Não é a nova política que o Bolsonaro falou que ia fazer e ficou refém. Quem manda hoje é o Centrão, né? Ou seja, é o pilar que você precisa ter a institucionalidade, você precisa ter deputados e deputados, senadores e senadores, de um lado, que é o apoio institucional, mas do outro lado, doutor Cláudio Buzu, da sociedade civil organizada para pedir mais mudanças.
Então tem que conseguir mobilizar a sociedade. Então talvez o desafio, sabe, Raimundo, do exercício dos meus mandatos é combinar esta representação direta do povo com a minha representação indireta. Eu até confesso que eu consegui. Eu envolvi muitas lideranças intelectuais, militantes, movimentos sociais, orgânicos, e a sociedade civil nesses projetos que eu apresentei. Talvez eu tive sucesso legislativo por isso, porque nasceram mais frutos coletivos. Não está no meu nome, está no nome coletivo. Os projetos meus é muito ligado às comissões que eu fui autor e depois que eu presidi. Então eu tenho muito orgulho de ter tido um conceito sobre política e coletiva, de buscar a participação direta na elaboração das minhas leis. Porque a gente está lá para fazer leis que tenha eco, que tenha importância na sociedade. E para ter importância tem que perguntar ao povo se o povo concorda com essa proposta legislativa, né? Então, acho que eu combinei. Então, o desafio que está colocado, tanto para o meu exercício, se eu for reeleito deputado federal, como para o presidente Lula, é combinar esse modelo de governabilidade, que é um pé na institucionalidade e um pé nos movimentos da sociedade, através de conferências permanentes, né? Nós temos que fazer mais conferências. O presidente Lula fez 76 conferências temáticas, mas tem uma conferência, por exemplo, nós vamos mudar a segurança pública só o dia que nós desprivatizar esse tema. Por que a segurança pública, os modelos de segurança pública, não é de domínio popular? Porque os agentes de segurança pública acham que é dono do tema, que só eles têm competência para discutir segurança pública, delegado, soldado, investigador. Não é. Quem tem que discutir a política pública é o beneficiário dela, é o povo. Nós não podemos ter operação mata-mata, bang-bang. Né? Ou seja, quantas pessoas estão sendo assassinadas? Lá no Rio de Janeiro, principalmente, com bang-bang. E não consegue nada. Quando não tem inteligência, investigação, tecnologia, por exemplo, um dia fizeram uma operação no condomínio de luxo que mora o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado da casa dele, descobriu 117 metralhadoras, sem matar ninguém. Por que tem um comportamento nos bairros das elites e quando vai para as periferias, acho que pode sair atirando e matando criança e adolescente? Eu presidi a CPI de violência contra jovens, negros e pobres, e eu encontrei uma mãe, que sabe qual foi a fala do filho dela, lá no Capão Redondo, bairro São Luís, em São Paulo, quando o menino subiu o morro, uma escada, e botou a carinha para descer para a escola, no beco principal do bairro, e foi assassinado. Quando a mãe chegou, ele ainda estava com vida. Ele diz, ele não percebeu que eu estava de uniforme escolar? Você acha que isso é justo que estão fazendo com a sociedade periférica, mais pobre? É esse modelo de segurança pública? Um agente do Estado, da segurança pública, ele é defensor da sociedade. Nós não podemos admitir nenhuma letalidade policial, nem mortalidade. Mas o que leva a matar a policial, ou que mata o cidadão, que paga o imposto, paga para aquela garantia daquela segurança pública, é o conceito errado sobre segurança pública. É a lógica do bang-bang. Porque o bang-bang é mata-mata. Então, quando eu desenhei todas essas políticas, Raimundo, eu aprendi muito. Eu acho que cada mandato eu fiz um pós-doutorado. Eu fiz uma universidade. Porque eu levei a sério. Eu chamei os melhores pesquisadores. Eu chamei a sociedade que milita no tema. Eu fui nas comunidades que vivem o problema. Eu fui até o povo. Eu pisei para minha cabeça pensar melhor. E fiz troca de saberes. Então não tem nenhuma legislação dos grandes temas que eu apresentei que foi da minha cabeça. Até não é bom eu falar que eu sou autor. Porque é de uma inteligência coletiva. São várias pessoas que pensaram. Eu, como presidente ou como legislador e eleito para tal, eu tinha a obrigação de dar tratamento legislativo. E às vezes a comissão encerrou, até eu sou como autor, mas eu sou um coautor, do qual eu tinha delegado pelo voto popular essa autoridade de fazer. Então acho que esse é o meu desafio, de continuar pensando desta forma e conseguindo construir pontes para a gente fazer boas legislações e mudar a vida do nosso povo, porque o que importa é isso, nós queremos melhorar a vida do nosso povo, da nossa gente.
Segundo a revista Fórum, você protocolou uma representação na Procuradoria da República no Distrito Federal para que fosse investigada uma possível compra sem licitação pelo Exército de um sistema de espionagem. Gostaria que o senhor comentasse isso. Você sabe que eu apresentei umas 50 notícias, crimes, investigações ao desmando e à escalada autoritária do governo Bolsonaro. Gente, se o Bolsonaro dá golpe, não foi por falta de aviso. Ele está dizendo, eu vou dar golpe. Eu não tenho apreço pela democracia. Eu sou autoritário. Eu não gosto das instituições. Todos os governos autoritários, reeleitos, fecharam as instituições e fecharam as democracias. Posso citar um exemplo da maior barbárie mundial, foi o pleno poder e recondução do Hitler na Alemanha. E vários outros governos autoritários no mundo. Então, pelo amor de Deus, em nome da democracia, o Bolsonaro é um risco às instituições. Fora da democracia é barbárie, é o mal feito, é corrupção, é violência. Então é na democracia que nós vamos estabelecer o contraditório, né? Então nós apresentamos, porque eu acho um absurdo aparelhar as Forças Armadas. As Forças Armadas, constitucionalmente, o papel dela é a defesa do Estado e não a defesa de um governo. Ela não presta serviço para o governo. Ela é representante do Estado brasileiro. E como também eu pedi o afastamento do Bolsonaro, eu fui o primeiro deputado após ele falar que era resfriadinho, gripezinha, uma pandemia que matou quase 700 mil pessoas e deixou milhões sequelados, ter falado que era uma gripezinha e ter retardado a compra de vacina. Então, se eu tivesse conseguido o seu afastamento por 180 dias, a gente ia salvar mais de 400 mil vidas. E superar a pandemia mais rápido. Então, acho que esse é o meu papel, né, de exercer com firmeza, né, com convicção, que aquilo que for mal feito, né, que tiver dúvida, eu tenho que solicitar a investigação. Porque uma função do parlamento é investigar, é legislar, né, é cuidar das pessoas. Então, nesse sentido, nós apresentamos por quê? Eles querem usar equipamentos de tecnologia, não a favor de melhorar as políticas públicas, fazer cidades inteligentes, mas querem fazer espionagem contra adversários. Perseguição política, perseguição ideológica. O discurso do Bolsonaro leva as pessoas à morte. O caso mais emblemático foi o Marcelo Arruda, que no seu aniversário, por fazer uma comemoração temática em homenagem ao presidente Lula, ele foi assassinado por alguém que pensa diferente, por um bolsonarista, numa festa privada. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? O discurso de ódio, da intolerância. Ele dispara um gatilho nas pessoas. É como se ele estivesse dando autorização para as pessoas matarem ou ser intolerante com aquelas pessoas que pensam diferente. Eu nunca agredi ninguém. Mas eu sempre, às vezes, tem alguém que quer me agredir porque eu penso diferente. Não pode. Se quiser debater, dialogar, nós estamos aqui para conversar. Agora, chegar xingando, querendo dar porrada, filmando, desrespeitando, isso é intolerância, isso é política de ódio. Então, é evidente que o Bolsonaro é o responsável por essas mortes. Antes da gente encerrar, tem só mais dois assuntos aqui. O primeiro, você já mencionou o Cláudio Buzu, que é um dos advogados que defendem a causa em Igarapé. Eu gostaria de saber... Cláudio Buzu hoje é um dos advogados mais comprometido com as causas populares da nossa gente. Tem sido um advogado popular. Hoje eu fui com ele no condomínio Ouro Preto, né, onde é um absurdo um banco público, um banco de infraestrutura, a Caixa Econômica Federal, ter permitido a entrega de um condomínio aonde a obra não estava estruturada adequadamente. E as pessoas perderam a casa. Poderiam ter perdido a vida. E parte desses prédios estão interditados. E a Caixa está cobrando ainda as parcelas. A CEMIG cobrando luz, Copasa cobrando água, cobrando esgoto que não existe. Isso é uma vergonha. A Caixa Econômica Federal tem função social, é um banco público.
tem que ir lá consertar a bobagem que fez, porque ela que foi responsável de fazer o pagamento para a empresa. Se a empresa não tinha técnica, não poderia ter sido contratada. E o pior ainda, não poderia receber, porque a obra não foi concluída adequadamente. Agora são as pessoas mais pobres que estão lá. O Estado é muito violento contra os mais pobres, porque contra as elites não é, nem cobra imposto. É violento. Então, o Dr. Cláudio Buzu está de parabéns de disponibilizar o seu conhecimento a favor das pessoas que mais necessitam. Isso é uma das causas, mas ele está na causa ambiental, do desenvolvimento sustentável, da proteção das nascentes, para garantir água lá para Belo Horizonte. Então, acho que é isso. É um amigo e eu acredito que a gente deve sempre desenvolver empatia, né? Se pôr no lugar do outro. E quando ele se propõe a fazer essas lutas, né, de maneira profissional, mas voluntária, ele está prestando um serviço que deveria ser um serviço do Estado, da Procuradoria do município, né, de uma ouvidoria do município, né, mas ele está fazendo porque o Estado ou o município não tem cumprido o seu papel. Qual que é a opinião do senhor sobre a mineração? Então, eu defendo que, de fato, o modelo de mineração que marcou esses 300 anos do estado de Minas esgotou. É inaceitável, inadmissível. Não dá mais. Nós temos que ter um outro projeto de mineração que venha a agregar valor, que venha agregar riqueza, não só para o dono da mineradora, mas que venha proteger a vida das pessoas, o ecossistema, e que possa ter compromisso com aquela comunidade, que possa, de fato, ajudar nas atividades econômicas, ter recomposição de atividade econômica, e que não pode causar nenhum risco à vida das pessoas. Então, nós estamos num método selvagem de mineração, que não é aceito em nenhum lugar do mundo. Parte desses crimes que teve em Brumadinho e Mariana, as empresas sócias ou a própria Vale não faz isso em nenhum lugar do mundo. Então, esse país aqui precisa ter mais regras, né? Tem que ter mais regras sustentáveis. É lógico que nós precisamos de minério. É lógico que nós precisamos das engenharias. É lógico que nós precisamos da indústria. É impossível, né? Agora, não pode ser da forma que é feita hoje no Brasil. É inaceitável. Se eu morasse em qualquer área que tem uma placa de rota de fuga, eu ia entrar amanhã na justiça pedir indenização ao Estado e às empresas por doença psicológica. Imagina. Hoje visitamos lá, você está lá com rota de fuga, você tem que sair correndo. Qualquer barulho, qualquer chuva, isso está doença mental, psicológica. Então, mais uma vez, o Estado é violento contra as pessoas. Ao invés de secar, né, esvaziar as barragens, ficou colocando plaquinhas. Né? Até quando? Né? Como é que nós vamos aceitar esta violência? Então, nós precisamos repensar todo um modelo novo para a mineração brasileira. Eu recebi nas redes sociais, quando eu anunciei lá que a gente tem esse bate-papo, o Bruno é um empreendedor, ele pediu que eu te perguntasse, o Lula sendo o presidente da República, se tem alguma esperança, algo que você possa ver a ser um dos ministros do governo Lula? Eu gosto de contar uma história do Tancredo Neves. Diz que quando o Tancredo foi presidente no colégio eleitoral, tinha uma liderança lá de Sete Lagoas, acho que ele chamava Dr. Cláudio Buzu, né? Brincadeira. Diz que essa liderança foi perguntar ao Tancredo se ele seria ministro, né? Aí o Tancredo diz o seguinte: fala que eu te convidei e você não aceitou, né? Mas estou brincando, é o seguinte, eu de fato seria candidato ao Senado, a pedido do presidente Lula. Então, desde março até agora, nós estávamos construindo uma candidatura ao Senado, com o compromisso de montar um palanque forte para o presidente Lula em Minas Gerais. E depois, quando a gente conseguiu construir aliança com o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, candidato ao governo, teve um impasse, porque então o senador Anastasia foi eleito ao Tribunal de Contas da União e o seu suplente assumiu o posto de senador, que é o Alexandre Silveira. A partir daí, é natural que ele reivindicasse ser candidato à reeleição e o PT formatava uma aliança com o Alexandre Calil. Os dois
são do PSD. E também tinha um vice-governador, que era o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Então, nesta articulação, alguém teria que abrir mão em nome do Brasil, em nome da democracia, em nome do presidente Lula. E quando a gente está num projeto coletivo, nós não somos mais senhores dos nossos desejos. Então, em nome do país, eu acabei abrindo mão da candidatura ao Senado e o próprio presidente Lula me pediu para ficar em Brasília para ajudá-lo. Não sei em qual função, de ministro e também pudesse ser candidato a deputado federal para compor um time dele para ajudar a governar o Brasil. Então, a pedido do presidente Lula, eu sou candidato novamente a deputado federal e nós vamos estar à disposição do Brasil. Eu estarei à disposição de Minas, de Betim, da região metropolitana, de Igarapé e do Dr. Cláudio Buzu. Em que função eu estiver ocupando, né? Mas é lógico que será uma honra poder, né, se eu for convidado, ser ministro do presidente Lula, com muita honra, com muito orgulho. Né? Confio muito que a gente pode, de fato, fazer o que ele está afirmando. Avançar o Brasil, reconstruir o Brasil, fazer mais mudanças estruturais, ou seja, fazer 40 anos em 4. Eu estou à disposição para ajudar a reconstruir o Brasil nesta perspectiva do que já foi feito no passado, de recuperar o legado de oportunidades ao povo brasileiro, de combater a fome, de gerar emprego, mais oportunidade para o nosso povo estudar, mas ao mesmo tempo estar junto com o presidente Lula para pensar uma pauta de futuro. A nova indústria 4.0, moderna, com transição ecológica e ambiental, um programa de qualificação em massa da nossa juventude, né? Investimentos para o empreendedorismo nas periferias, nas pequenas cidades. Eu estou à disposição. Tem algum assunto ou alguma pergunta que você gostaria de ter dito, respondido, debatido que passou despercebido? Tem algo? Não, estou à disposição. A gente está aqui para... Foi ótimo, acho que foi excelente, né, essa troca de ideias, poder conviver com você nesse período aqui, para a gente poder responder. Peço desculpa, né, eu manifestei as minhas opiniões, as minhas convicções, mas é evidente que eu sei que tem gente que pensa diferente, mas isso é o bom da democracia. Sim. Porque eu posso falar o que eu penso, quem está nos assistindo pensa diferente, poderá criticar, poderá solicitar de vocês um espaço para o contraditório. Sim. É assim, isso tudo é possível porque existe o sistema democrático brasileiro, e é em nome da democracia que eu estou aqui à disposição do meu Estado. Sim. É em nome desses valores que eu acredito, é em nome também do povo que precisa de emprego, do jovem que quer empreender, da mãe de família, em especial mãe negra solo, que precisa romper esse ciclo da pobreza, né, em nome das periferias que precisam de infraestrutura e de políticas públicas, né, em nome da democracia que eu me coloquei à disposição do presidente Lula e voltei a ser candidato a deputado federal, e todo mundo e as pesquisas apontavam uma grande possibilidade de eu ser senador da República, mas esse gesto é porque eu acredito que a gente precisa dar a nossa contribuição para essa travessia, né? E respeito quem pensa diferente. Então, nós estamos aqui por causa desses valores, né? Muito obrigado, Zé Raimundo, pela grande oportunidade, né? Quero, do fundo do coração, agradecê-lo e dizer que estamos sempre à disposição. Vamos estar aqui antes e queremos voltar sempre para prestar contas, para conversar com a nossa gente. Me coloco sempre à disposição. Nosso muito obrigado a você, a sua equipe, a sua assessoria, ao Cláudio Buzu, que viabilizou esse bate-papo, e o espaço estará sempre aberto aqui. Tá obrigado. Bom? A você de casa, nosso muito obrigado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. Ser inscrito aí, não se esqueça das redes sociais, muito importante para você acompanhar o trabalho do Reginaldo. Reginaldo Lopes MG, isso? Sim. Muito obrigado mais uma vez e até um próximo encontro. Valeu, tchau, gente! Valeu, um abraço!